Olá, me chamo Bruna e juntamente com as minhas colegas Sandy e Júlia, vamos apresentar os métodos de propagação de espécies ornamentais, que podem ser via semente e propagação vegetativa. A maioria das espécies de importância ornamental é propagada vegetativamente, assim assegurando a carga genética da planta matriz aos seus descendentes, mantendo todas as características ornamentais. Por isso, apresentaremos nesse vídeo diversas formas de propagação vegetativa de plantas ornamentais, pois cada planta possui um método de propagação mais adequado. Vamos começar com a propagação por bulbos, utilizando a planta lírio do Amazonas. Com o auxílio de um canivete, retiramos as folhas da planta e então enterramos o bulbo no substrato. Por fim, realizamos a rega. Para a propagação de estolões, utilizamos a planta clorofita. Observa-se que apresenta caules aéreos que produzem mudas. Com o auxílio de um canivete, retira-se um estolão da planta matriz. Observe que em sua face inferior apresenta raízes. Enterra-o no substrato. Por fim, realiza-se a rega. Para a propagação por rizoma, utilizamos a planta cingônia. Com o auxílio de um canivete, corta-se o rizoma em partes que contenham pelo menos uma gema vegetativa. Enterra-se o rizoma no substrato e, por fim, realiza-se a rega. O rizoma também pode ser cultivado diretamente na água. Para a propagação com folhas, utilizamos uma suculenta. Primeiramente, realizamos a rega do substrato. Então, retiramos algumas folhas da planta-mãe e colocamos dispostas sobre o substrato. Após alguns dias, podemos observar a evolução das folhas com as novas plantas. Com a propagação de folhas, também temos o exemplo da planta Zamioculca.
Pode-se fazer o cultivo diretamente no substrato ou iniciar a reprodução na água. Utilizando o substrato, rega-se inteira parte da folha. No caso de utilizar a água, coloca-se a folha sobre ela, aguarda o surgimento de raízes e, na sequência, inteira no substrato. Na propagação por raízes, utilizamos a begônia. Com o auxílio de um canivete, retiramos as raízes que apresentam uma gema pré-formada na coroa que irá desenvolver novos brotos. As raízes são enterradas no substrato. Realiza-se a rega. Na parte superior da gema, colocamos canela em pó para evitar a entrada de patógenos. Para a propagação por touceiras, temos o exemplo da grama preta. Com o auxílio de um canivete, é feita a divisão das touceiras, mantendo-se de 4 a 6 plantas em cada nova muda. Pode-se também realizar o corte da raiz conforme a necessidade. Enterra-se no substrato e realiza-se a rega. A estaquia é outro método de propagação e utilizamos a planta de lavanda para exemplificar. Busca-se retirar ramos novos, mantendo um tamanho aproximado de 10 cm. Faça a retirada das folhas na parte inferior e da flor no ápice, se tiver. Enterra no substrato e faz a rega. A estaquia também pode ser feita utilizando cactos. Inicialmente é feita a rega do substrato. Destaca-se o broto do cacto, colocando canela para evitar a entrada de patógenos.
Os brotos são dispostos sobre o substrato e, com o passar dos dias, a estaca criará raízes e se desenvolverá. Na forma de propagação por enxerto, temos a planta de roseira. Em um vaso, temos o porta-enxerto com o potencial de enraizamento. Ao lado, o enxerto com potencial ornamental. Retira-se do porta-enxerto as folhas e espinhos do ápice para facilitar o trabalho. Do enxerto, retira-se todas as folhas. O corte é feito em forma de bisel nas duas estruturas e depois é feito o encaixe. Com uma fita, manteremos as partes unidas até que haja união em uma única planta. A alporquia é mais um método de propagação vegetativa e pode ser realizada na árvore de camélia. Consideramos que este ramo esteja preso à árvore. Escolhemos uma região para fazer a alporquia. Para facilitar, retira-se as folhas que atrapalhariam o trabalho. Descasca todo o contorno do ramo com o auxílio de um canivete. Nesta área, pode-se utilizar hormônio enraizador. Após feito isso, coloca-se substrato em volta e cobre-se com um plástico, firmando as extremidades. Ao passar das semanas, ocorrerá o enraizamento e o ramo pode ser destacado da planta matriz e cultivado no local de interesse.